Fala pessoal, boa tarde, Walter Pensador TK. E neste vídeo vamos comentar sobre a censura, o veto do presidente Bolsonaro à propaganda do Banco do Brasil. Bom, antes de mais nada, vamos situar vocês sobre o que está acontecendo. Houve uma publicidade do Banco do Brasil, né? Acho que são uns 30 segundos. Se não me engano, é publicidade assim, mais na internet, mas não vem ao caso. Que continha assim uma mensagem de diversidade, diversas pessoas diferentes de cor, raças e identidades de gênero diferentes, e a propaganda do banco acabou-se. E aí a mídia relatou que Bolsonaro vetou a propaganda. Mas vamos esclarecer realmente o que aconteceu e expressar a minha opinião sobre esse assunto. O que aconteceu foi exatamente o seguinte: a propaganda chegou veiculada em vários meios de comunicação, se não me engano, como eu mencionei antes, a internet. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro não se agradou disso. E aí eu vou comentar também o motivo que eu acho dele não ter se agradado. Ele foi lá, contactou o presidente do Banco do Brasil, tiveram uma conversa, segundo eles chegaram ao consenso. E aí o que aconteceu? A propaganda foi vetada e depois o diretor, se não me engano, um diretor lá do Banco do Brasil foi demitido. Eu não vou comentar sobre essa demissão, que eu acho que é muito nebuloso, está muito nebuloso ainda essa circunstância, pode ter muito mais coisa por trás. Eu vou me enfocar mais nesse veto, tá? Então, a verdade é, o Bolsonaro não vetou nada. O que ele fez foi manifestar uma opinião contrária à propaganda e sugerir suas retiradas. E o cara lá concordou, o presidente do Banco do Brasil, e tirou. Claro, a opinião do presidente não é só uma opinião, no sentido de que ela tem muita influência, mas na prática ele realmente não parece ter forçado ninguém, e realmente eu não vejo como isso combina com a imagem de Bolsonaro. Mas então, uma vez comentado o assunto, vamos agora partir para a próxima etapa, que é a gente entender se a atitude de Bolsonaro foi certa ou errada, e antes disso verificar quais foram as intenções dele. Eu acredito que Bolsonaro restringiu a propaganda porque o que acontece? A propaganda tinha lá algumas identificações de gênero, acho que foi travesti. E você tem o governo Bolsonaro, temos a mensagem clara de que não queremos essa discussão de gênero, porque é justamente essa questão da ideologia de gênero. E a Banco do Brasil, queira você ou não, é um órgão governamental, é um banco estatal, na verdade é uma sociedade de economia mista, mas o governo tem grande participação, então vamos dizer que é uma estatal. Então, como estatal, o governo tem poder sobre as decisões dela. Então, Bolsonaro nada fez do que exercer seu direito de, pelo menos, dar seu pitaco sobre determinadas coisas da empresa, no caso, a propaganda. Então, possivelmente preocupado com a mensagem que possa dar em relação ao governo. O governo está permitindo coisas de ideologia de gênero, quando o governo é contra. Ele foi e bloqueou a propaganda. E o que acontece? E agora vamos ver a questão se a decisão do Bolsonaro, na minha opinião, foi certa ou errada. Primeiro, Bolsonaro tinha direito de fazer isso, como mencionei, tinha. Bolsonaro é o presidente do Brasil, a Banco do Brasil é uma empresa estatal de uma certa forma, então ele tem esse direito. Então não se pode falar em censura. Mas agora vamos à minha opinião. Bolsonaro acertou ou errou em fazer isso? Eu, na minha opinião, mesmo ele tendo o direito de fazer isso, mesmo isso não sendo uma censura, eu acredito que ele errou sim. Eu sou totalmente contra a ideologia de gênero. Existe apenas homem e mulher. Aqueles que não pensam assim são pessoas que têm uma disforia de gênero, são pessoas que têm uma dificuldade psicológica, psiquiátrica, que precisa ser tratada, que precisa ser levada muito a sério. Mas eu sou contra isso. Por quê? É uma situação onde você tem um fato muito pequeno que vai causar um grande burburinho. Eu não acho, por exemplo, que eu vi a propaganda, eu não acho que ela era grande coisa. Ela não estava realmente fazendo uma apologia à ideologia de gênero ou à travesti. Ela apenas mostrava uma situação de várias pessoas diferentes, como numa propaganda. Era só um convite à diversidade, por mais que eu não goste muito dessa palavra. Nesse caso eu acho que vale. E então o fato dele vetar isso tem uma imagem muito ruim, e é um desserviço para a tentativa dele de ter uma imagem melhor, de ser tolerante, de não ser esse monstro que fala. De novo, eu não acho que ele vira um monstro por ter feito isso, mas isso atrapalha a questão da sua imagem. Então foi desnecessário.
Eu acho desnecessário e não foi muito bem bolada essa atitude dele, mesmo pensando de novo que não foi ele que realmente vetou. Mas aí vamos colocar uma coisa aqui. Por que Bolsonaro teve essa capacidade? Porque o banco é estatal, porque o banco está a mando do governo. Então qual é a solução para isso, já que você, por exemplo, de esquerda ou até que não é de esquerda, não gostou da decisão? A solução é uma só: privatiza. Porque aí você vai poder ter a empresa privada decidindo todas as questões no banco. Inclusive as propagandas podem lacrar o quanto quiserem, que os consumidores que vão decidir se isso é legal ou não é. Não vai ter presidente que vai poder adaptar, porque aí se o presidente der, aí sim será censura. Então, amiguinhos, se vocês querem achar ruim a decisão do presidente, vocês terão que defender a privatização do Banco do Brasil e torcer para que uma empresa de esquerda ocupe o Banco do Brasil e coloque as suas lacrações na propaganda. Então, no fim das contas, eu acredito que o Bolsonaro errou, mas não é um erro que faz ele dele tirânico nem nada. E a solução é privatizar o Banco do Brasil, se vocês acham ruim isso aí. Mas enfim, se vocês gostaram, compartilha, se inscreve no canal. Deus abençoe. Lembre-se que a verdade é uma só. Valeu!